Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá. E estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total e a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era a época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo, já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar: Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro, e estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo,
Continuei despreocupado e fazendo a minha vigília, mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem, e por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro, e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha oitava ronda da noite, quando fui esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho por lá. Depois desse muro, era somente mato, e eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta, mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de quatro, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as 2 pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu, devia ter mais de 2 metros, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de quatro, e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim, e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro, e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho, e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido. E foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho. E em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio, porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era, ou se não me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo,
e podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.